Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Conheça no programa de hoje a peça O Mercador de Veneza, que faz parte dos debates culturais promovidos pelo CRA-RJ. No programa de hoje você irá assistir o projeto Debate Cultural com a peça O Mercador de Veneza. A apresentação foi seguida por um debate com o tema A Gestão da Organização através das Artes, com o administrador Wagner Siqueira. Confira! A peça O Mercador de Veneza é ambientada no século XVI e traz como personagem principal o mercador Antônio. Ele pede um empréstimo ao judeu Shylock para ajudar o amigo Bassânio a cortejar Pórtia, herdeira do rico Belmont. Para se vingar, o agiota impõe uma condição absurda. Se o empréstimo não for pago em 3 meses, Antônio dará um pedaço da sua carne a Shylock. Veja alguns trechos da história. 3.000 ducados, muito bem. Sim, por 3 meses. Por 3 meses, muito bem. Dos quais, como lhe disse, Antônio servirá de fiador? Antônio servirá de fiador, muito bem. Sim, o que o senhor tem para me responder, afinal? 3.000 ducados por 3 meses, Antônio como fiador. Vamos lá, seu Shylock, o que o senhor tem para me responder? Antônio é um bom homem. Sim, claro. Por acaso o senhor já ouviu alguém falar mal dele? Não. Então? Quando eu digo que ele é um bom homem, quero dizer que Antônio como fiador já é o suficiente. No entanto, seus recursos são hipotéticos, hein? Ele tem um navio a caminho de Trípoli, outro para Índias, ouvi falar também que tem um terceiro na rota para México e um quarto para a Inglaterra, bem como outras mercadorias espalhadas pelo mundo, né? Mas navios não passam de tábuas, né? E marinheiros de homens, né? Há ratos de terra e ratos de homem. Há ladrões de terra e ladrões de homem. Sei, o senhor quer dizer piratas, não é isso? Assim como também há o perigo dos rochedos, dos ventos, das ondas. Não obstante, para mim, o homem, ou seja, Antônio, já é o suficiente. 3.000 ducados, creio que posso aceitar a fiança dele. Sim, fique seguro de que pode. Mas eu acabei de fazer umas contas aqui de cabeça e não sei se as minhas mercadorias em depósito serão suficientes para uma soma tão elevada. A não ser que eu confabule com os meus compatriotas mais ricos e eles puderem me socorrer. Quando eu posso conversar com o Antônio? Bom, se lhe agradar participar da ceia conosco, esta noite. Para sentir a cheiro de porco, para comer na casa onde o profeta de vocês, Nazareno, expulsou o demônio. Não. Eu posso comprar e vender com vocês. Eu posso passear com vocês, eu posso conversar com vocês. Mas não comerei, não beberei e nem rezarei junto com vocês. Eu vou chamar o Antônio. Antônio, como odeio esse cristão. Acima de tudo porque ele, com toda aquela sua simplicidade medíocre, empresta dinheiro de graça, fazendo a taxa de juros ficar muito baixa entre nós aqui em Veneza. Se eu puder pegá-lo em falta alguma vez, eu vou saciar todo o meu antigo ódio. Ele também me detesta, a mim e a todos os que emprestam a juros como eu. Lá no Rialto, onde mercadores costumam se reunir, ele me insulta e se põe a condenar o honesto lucro que eu ganho com meus juros. Fica chamando meus negócios de agiotagem. Amaldiçoado se torne meu povo se eu perdoá-lo por tudo isso. Shylock! Antônio. Shylock. Olá, meu bom senhor. Desejo-lhe saúde. Falávamos agora mesmo de Vossa Senhoria. Muito embora eu não empreste e nem pague juros a ninguém, resolvi neste momento, para atender a necessidade urgente desse amigo, romper com os meus antigos hábitos. Bassânio, ele já sabe a quanto monta o teu pedido? Sei. 3.000 ducados com a vossa fiança. Mas escute, senhor, me parece que o senhor declarou há pouco que não empresta nem pede nada visando lucros. Exatamente, eu nunca fiz isso. Mas me parece que o senhor falou. Quando Jacó cuidava das suas ovelhas de seu tio Labão, Jacó, depois de nosso santo Abraão, era nosso terceiro patriarca. Sim, terceiro. Sim, mas aonde o senhor quer chegar? Ele cobrava juros? Não exatamente o que as senhores chamam de juros, mas ouçam bem como fez Jacó.
Depois que ele e o tio concordaram que todos os cordeiros listrados e malhados que nascessem seriam de Jacó à guisa de salário, o astucioso pastor, deixando a natureza trabalhar, colocou perto das ovelhas em cio os cordeiros listrados e malhados, de modo que só nascessem os tipos de cordeiros a que Jacó tinha direito. Eis o meio de ganhar o que é seu, hein? E Jacó foi abençoado, não sendo o roubo, todo lucro é bênção. Ora, senhor, tudo isso não passou de um mero acaso que fez com que Jacó acabasse lucrando. Não dependia dele o resultado. Mas será que essa história justifica o ato de cobrar juros? Sua prata e seu ouro são, por acaso, ovelhas e carneiros? Eu não posso dizer ao certo, eu só sei que sei multiplicar os juros com a mesma rapidez. Porém, me escute, senhor, 3.000 ducados, uma soma bem redonda, hein? 3.000 ducados por 3 meses em 12, vamos ver quanto isso vai render. Mas então, Shylock, nós vamos firmar esse contrato? Senhor Antônio, quantas e quantas vezes lá no Rialto a senhor fez pouco caso do meu dinheiro, de o viver de juros e de todo mais do que aqueles mercadores que também fazem juros como eu? De tudo o senhor me chamava, de cão, de incrédulo, de carrasco. Ora, mas agora a senhora precisa de mim. Vem me procurar e diz: Shylock, preciso de dinheiro. A senhora, que me expulsava a pontapés como se faz a um cão na porta de casa, agora vem me pedir dinheiro. O que devo responder para a senhora? Eu devia era perguntar: cachorro tem dinheiro? Será possível que um cachorro possa emprestar a alguém 3.000 ducados? Será que devo me inclinar até o chão e, num tom de voz bem humilde, murmurar quase sem fôlego: na quarta-feira passada, a senhora me cuspiu no rosto, no outro dia me chamou de cão, e agora, em troca dessa cortesia toda, quer que lhe empreste tanto dinheiro assim? Pois ainda posso te chamar de cão agora mesmo, tocar-te a pontapés da minha porta e cuspir no teu rosto. Se queres emprestar o teu dinheiro, não o faça como se fosse para um amigo. É melhor emprestar como se fosse para um inimigo, pois no caso dele vir a faltar com o pagamento, é com a cara mais alegre que vai se extorquir do pobre coitado tudo que ele deve. Ora, como o senhor se exalta, hein? Eu só quero lhe prestar um obséquio, conquistar sua amizade, esquecer as injúrias com as quais o senhor me magoou. Enfim, suprir a sua necessidade sem tirar direito nenhum do meu proveito de dinheiro. Mas o senhor não quer me escutar. É de amigo essa oferta. De fato, muito amigo. Quero dar provas dessa amizade. Me acompanhe até o tabelião e fie assim o documento da dívida, onde fica estipulado por brincadeira que, se no dia tal do mês tal, em dia também combinado, a quantia não for paga, a senhor concorda em me dar meio quilo de carne, que será retirada do seu corpo como bem me aprouver. Bem perto do coração, por exemplo. Palavra, eu aceito a proposta. Eu vou assinar a dívida. E eu declaro que um usurário como tu pode até ser bondoso. Que é isso, Antônio? Jamais vou deixar que tu assines por minha causa um documento como esse. Eu prefiro continuar a passar necessidade a deixar que tu faças essa loucura. Não precisa ter medo de nada, Bassânio. Eu não vou perder esse jogo. Daqui a 2 meses, isso é, um mês antes dessa promissória vencer, eu já espero ter recebido pelo menos 90% do que ela vale. Oh, meu santo pai Abraão, olha só, Bassânio, como essa gente é. A dureza de vocês cristãos sempre os leva a suspeitar do pensamento alheio. Pois me diga uma coisinha só. Se ele não pagar no dia certo, o que é que eu vou lucrar com isso? Meio quilo de carne humana retirada de alguém não vale nada. Nem é tão apreciada quanto carne de vitela, de carneiro, de cabra. É só por gentileza que lhe faço essa oferta. Se aceitar, ficarei contente. Do contrário, adeus. E, por favor, por um mínimo de consideração, não ofendam a minha dignidade. Sim, Shylock, tudo bem. Eu vou assinar essa dívida. Ótimo. Então vamos à casa do notário, fornecer os dados necessários e preparar essa jocosa promissória. Esta noite estarei ceando com vocês. Isso, valoroso Shylock. Vamos dar pressa nisso. Esse agiota ainda vai acabar se convertendo. Já se mostra até bondoso. Não confie em nada nessas frases doces ditas por um piltre, Antônio. Ora, Bassânio, que o prazo dessa promissória não seja a causa da nossa aflição.
daqui a um mês, isso é, um mês antes da promissória vencer, os meus navios já estarão de volta! Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, sala 1012, Centro. Do presidente Wagner Siqueira aos estudantes que assistiram à peça, passando pelos atores, todos aprovaram o resultado do espetáculo e a produtividade do debate posterior. Veja algumas entrevistas exclusivas para o Administração em Debate. O entendimento de conceitos da administração pela arte é a principal motivação dos debates culturais. De acordo com o presidente Wagner Siqueira, a utilização de textos de William Shakespeare é apenas o começo de uma série de trabalhos que serão feitos pelo Conselho. Eu não diria que só com Shakespeare, mas com a produção cultural em geral produzida pela humanidade, em suas mais diversas áreas, na pintura, na música, na literatura, no teatro, no cinema. É claro que Shakespeare é muito bom porque ele é um grande, e imortal dramaturgo da humanidade. E além disso, ele tem uma razão. Ele não tem, os direitos autorais já caíram em como é que se chama? Em domínio público. Isso também se presta, mas isso não é a razão principal. A razão principal é a qualidade da obra. Então, a gente está fazendo cada vez mais um número de utilização de cinema e teatro, mas vamos trazer também a música e também, não só a música, mas também a pintura. Porque como é que um artista, um pintor, consegue decidir a sua produção na sua obra de arte, na sua pintura? Como é que um músico produz uma obra imortal? E ter a dimensão da intuição, a dimensão da sensibilidade humana é importante para os profissionais de administração, para a gente não ficar restrito a coisificar o homem, no sentido de colocá-lo apenas como se ele fosse exclusivamente um ser racional em busca de resultados organizacionais, em resultados. É preciso dar-lhe a dimensão humana no seu complexo objetivo e total, em que emoção e razão convivem. Como é que é a intuição no pensamento de uma música, na decisão de uma pintura? Portanto, teatro, cinema, literatura, música, vamos fazer disso tudo. Para Valmira Cristófori, coordenadora de Educação à Distância da Universo, esse tipo de discussão só enriquece o currículo dos graduandos. Os alunos do EAD, embora não sejam, claro, presenciais, são convidados e participam. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de ver alguns deles aqui presentes e adoram, comentam, e isso contribui bastante para a formação acadêmica deles e, no caso, profissional, com certeza. O público se fez presente, assim como no ano passado. E aí, Fernanda, depois dessas duas peças, dessa mesma proposta, o que isso agrega no seu dia a dia como administradora? Olha, agrega um conteúdo muito grande, como eu estava falando para o presidente Wagner, são conteúdos riquíssimos que a gente usa no nosso dia a dia e que já existe há tanto tempo. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui participando, usando no meu dia a dia uma linguagem tão rica, tão importante, e fico muito contente disso tudo estar acontecendo aqui até na minha cidade, tão perto de casa. Os atores do Instituto Chiquinha Gonzaga também se mostraram orgulhosos de continuar o trabalho com o CRARJ. 2012 foi um sucesso, a gente andou o Rio de Janeiro inteiro divulgando Rei Lear de William Shakespeare e agora o Mercador de Veneza. Quem é esse personagem encantador, Del? Conta pra gente. O Bassanio é um romântico, o mocinho, ele, a partir dele detona um conflito, o conflito durante toda a peça, que é o desejo, a paixão dele é tão grande e o amor pela Pórcia, que é a Anitta Terrana que faz, que ele pede um empréstimo. Nesse empréstimo acontecem 1000 coisas que esse empréstimo provavelmente não será cumprido, E a luta dele toda o conflito todo dele é resolver essa situação em nome do amor, É esse o Bassanio.
Lino, seu personagem no Rei Lear era um personagem super bacana, amoroso, mas agora no Mercador de Veneza é um homem apaixonado, né? É uma outra característica. Completamente. Ele puxa para um tom de comédia, vocês viram, né? O Lourenço, ele é um raptador de mulheres, na verdade, raptador de uma judia, que é a Jéssica, que faz a Gina Teixeira, ela faz um duplo personagem. E também tem um presente desses dois diretores e de vocês todos do CRA, Conselho Regional da Administração, que dão para a gente a possibilidade de levar arte, né, e teatro para tantos lugares. Para mim, como ator, é um presente mesmo. E o outro personagem que não é tão bonzinho é o marinheiro baixo astral, que eu estou aqui com o Cap, que acaba com a festa do Bassânia quando leva a carta, né? Então é muito bom estar com vocês de novo, sempre. Preparados para mais 30 viagens esse ano? Preparadíssimo, porque é um prazer enorme fazer esse trabalho. A gente começou com leitura dramatizada com Rei Lear, como sabemos, e agora a gente não está mais lendo, a gente está realmente montando, encenando a peça. E encenar ali de frente para o público, com a cara do público, sem texto na mão, é maravilhoso. É um prestígio para a gente fazer Shakespeare e será também continuar esse trabalho que nos dá muito prazer. E que venham muitas viagens, porque a gente quer fazer isso cada vez com mais paixão, não só nos personagens, mas pela arte. Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, sala 1012, Centro. No debate que acompanha a peça O Mercador de Veneza, o presidente Wagner Siqueira fala sobre o comportamento humano nas organizações, a administração de conflitos, estilos de liderança e a importância da atuação do administrador profissional, dentre outros temas. Confira. Há, evidentemente, acreditamos, um paralelismo dinâmico na vida dentro e fora das organizações. O Conselho tem a convicção de que muito do estudo e da análise das organizações em geral, do aprofundamento da teoria das organizações, possa se fazer através da reflexão, das ilações, das concordâncias, das discordâncias, do que é produzido pela produção cultural em geral, na música e na pintura, no cinema e no teatro, na literatura em geral. E é nesse sentido que o Conselho sempre promove esses eventos, sempre estimulando a reflexão da assistência, dos companheiros administradores, administradoras, a refletir, a extrair dessa produção cultural muito mais da análise da produção das organizações, do que existe nas organizações. Não são apenas os livros de administração que contemplam o aprofundamento, a reflexão e a análise das organizações, mas muito maior extensão e profundidade, a própria produção cultural. A peça Mercador de Veneza, que acabamos de assistir, de versão reduzida, e que ficou muito boa. Portanto, já dizia Ortega y Gasset, o homem e suas circunstâncias. Não o homem apenas como objeto dos fatos, mas também como sujeito desse processo social. Não o homem apenas como um animal social a que se referia Rousseau, e que quem o alterava e quem o transformava seria o contexto da sociedade, e muito menos na utopia marxista, em que a sociedade conteria o homem no seu processo de comunização, mas também a ideologia dominante na construção do momento histórico. Todos são circunstâncias que perpassam a todo momento a vida, a dinâmica e o cotidiano tão bem tratado ali. A força do preconceito e da discriminação no mundo do trabalho e no universo da sociedade. Vivemos isso hoje, né? Fala-se tanto em trabalho decente, mas o que se tem no mundo das organizações é o trabalho indecente. Ou não é? Fala-se tanto em jornadas, né, razoáveis de trabalho, mas cada vez mais as jornadas de trabalho e as conquistas históricas efetivas dos benefícios sociais estão sendo jogados na lata do lixo. Shakespeare já tratava disso em suas peças, já tratava disso no Mercador de Veneza. Próximo.
Ele diz lá, vejam bem, quando o indivíduo é obrigado a se ver refletido no espelho, construído de modo a refletir a imagem deformada, ele tem que procurar outros homens com outros espelhos, pois de outra forma chegará a esquecer que um dia já teve um rosto. A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente aquilo que o preconceito diz que ela é. A dignidade humana, portanto, é uma questão de permissão social. A administração do conflito. Como ele administra o conflito? Tira fora, sai fora, é o omisso, é o ignora, está noutra. Portanto, a criatividade dele é sempre para a autopresença e para a sobrevivência. A frase de Shakespeare, no Mercador de Veneza, já nos indica claramente esse estilo tão encontradiço, tão comum, tão permanente no cotidiano das organizações. Próximo. Diz lá, o que mais se vê por aqui é que tem... O que mais se vê por aí é que tanto se adoece por comer demais, como por definhar a míngua. Não é que, portanto, nenhuma sorte desprezível a gente se encontrar sempre no meio, nem lá, nem cá. Esse é outro estilo de gerente, né? Devagar com andor que o santo é de barro, né? A vida não se fez, o mundo não se fez em um dia. Agradar a gregos e troianos, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A sabedoria está no meio, vamos evitar os extremos. Está sempre tentando conciliar os interesses. Outro estilo de liderança que a peça aqui ou ali perpassa permanentemente. Próximo. Soluções viáveis, mas nem sempre as melhores. A solução de acomodação, de conciliação, do meio termo, do meio do caminho, em que administra o conflito por contemporização e, aspas, bom senso, em que se tem a ditadura da maioria e não as decisões efetivamente por consenso. Próximo. É a criatividade e o empenho. Ah, sim, outro dia é só copiar, é só o benchmark. Já ouviram falar isso? Mas ninguém está querendo ousar, ninguém vai à frente, ninguém está sendo a cópia e adaptação que está dando certo pelos outros. Equilíbrio entre status quo e mudança. É o homem organizacional, aonde a antiguidade é posto. Não vai chegando e já vai querendo sentar na janela. Não é assim que o Romário falou? Próximo. Diz mais a peça, se fazer fosse tão fácil como falar sobre aquilo que se deve fazer bem, as capelas seriam catedrais e as choupanas seriam grandes palácios. Grandes palácios. Melhores ainda seriam as sentenças. Ah, vamos lembrar esse agora, porque estamos vivendo bem isso, né? Melhores ainda seriam as sentenças, se fossem postas em prática. A intenção e a ação. Aliás, a sociedade brasileira, e Shakespeare já denunciava isso, a tradição do homem em conjunto da sociedade, e que nós refletimos muito aqui, a sociedade brasileira que é pródiga em dicotomizar o dizer e o fazer, a intenção e a ação, a teoria e a prática, o dizer e o fazer, a palavra e o gesto, né? Valores proclamados e os valores reais. Os valores reais, como gostava de dizer o professor Anísio Teixeira, ou se quiserem falar com um autor americano, a teoria esposada e a teoria de uso de Chris Argyris. Sou grato à minha sorte, diz a peça, mas não confio nunca o meu patrimônio a um só lugar e a um só banco. Ah, e diz mais, e a multa que o agiota tem direito é um pedaço da carne do Antônio. Vê que ele não pediu pouco não, né? Ele pediu um bocado. Próximo. Você, colega, estudante, profissional de administração, que está pensando em ser empreendedor, todos nós, seres humanos, e é da natureza humana, e diz Claude Lévi-Strauss, a natureza humana é permanente e universal, o contemporâneo do Mercador de Veneza e o homem de hoje são iguais por sua natureza? Todos nós temos a possibilidade de sermos empreendedores. A questão é, nós devemos enveredar por esse negócio? Queremos mesmo? Essa é uma decisão muito mais difícil do que escolher a atividade que vamos empreender. É se nós queremos mesmo enveredar por esse desafio. O bom músico não tem que ser necessariamente um bom escritor. Não é um jogo de roleta russa, de jogador compulsivo.
que nós assistimos isso de certa forma, ao colocar num risco enorme de navios que estava ao mar, que poderiam se espedaçar em rochedos. Não corre todos os riscos, mas paga alguns pedágios também. O pedágio emocional, o pedágio da solidão. O executivo é fundamentalmente um solitário. As mais duras e difíceis decisões, ele vai ter que fazê-las sozinhas. Próximo. Diz lá a peça também, enquanto o portão se fecha para um, já tem outro batendo a porta. Nova oportunidade se abre. É o foco nas oportunidades, não nos problemas que não produzem resultados. Nós estamos sempre preocupados em resolver problemas e não estamos focados nas janelas, nas portas, nas oportunidades que se abrem. E quem focaliza o problema não avança, não cresce, fica rodando em si mesmo. Dentro do negócio não há resultados, nem recursos, apenas centro de custos. Os resultados são obtidos pela liderança, não pela mera competência. Não basta ser competente, senão o time de futebol... Bom, não vou falar da seleção brasileira, que não é de bom tom, mas o time de futebol, só os jogadores que são muito competentes ganhariam o jogo. A gente sabe que não é assim, né? Toda situação de liderança é transitória e perecível. A nata do leite que está em cima é a que a primeira azeda. Próxima. Provavelmente os recursos estão mal alocados, porque 90% deles produzem 10% dos resultados, enquanto 10% dos recursos produzem 90% dos resultados. A concentração por cento é a chave dos resultados. O abandono corajoso de atividades e produtos não rentáveis da organização é a chave do sucesso na medida em que libera recursos anteriormente bloqueados. E aí, certamente, nos lembra o padre Antônio Vieira no seu famoso sermão da Quaresma, da cegueira da arrogância, da cegueira da distração e da cegueira da paixão. Quantas vezes nós, profissionais de executivo, e a peça a todo momento nos traz e nos ilustra com essa perspectiva que deixamos a pior das cegueiras, é a cegueira da arrogância, dizia o padre Antônio Vieira, confirmado pelo texto da peça em todo momento. Organização, minha gente, terminando, é o reduto autoritário da sociedade brasileira. É a organização que discrimina o judeu, que discrimina o homossexual, que discrimina a mulher, cujo reconhecimento de salários estão normalmente muito abaixo e cuja ocupação dos cargos são muito menores. Discrimina o negro, discrimina os portadores de deficiência. Enfim, são as organizações que concretizam essa discriminação, apesar das leis dizerem o contrário. Portanto, minha gente, esses são apenas alguns comentários que trago aqui de afogadilho para vocês. Mas tenho certeza que a peça Mercador de Veneza pode possibilitar a cada um de vocês inúmeras reflexões sobre o mundo das organizações. Quando a gente lê um livro, a gente gosta ou não gosta do livro pelas concordâncias e pelas discordâncias, pelas inferências e pelas ilações, pelas reflexões que fazemos em função daquilo que estamos lendo. Senão, um livro será um conjunto de meras palavras mortas. O Mercador de Veneza também, para nós administradores, serão meras palavras mortas, se não forem as concordâncias e discordâncias, ilações e inferências que nós possamos fazer no cotidiano das organizações em que trabalhamos, nas mensagens tão interessantes, tão importantes, tão próprias da natureza humana, produzidas por William Shakespeare. Muito obrigado. Para ver a peça completa, acesse a Web TV CRARJ no endereço que está na tela. O Administração em Debate fica por aqui. Nos encontramos na próxima semana. Até lá!